Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 14 do canal Professor Fora do Normal. Nesse vídeo nós falaremos a respeito dos conceitos básicos de eletrostática e eletrodinâmica. Pessoal, primeiramente eu gostaria de destacar a importância de compreender os conceitos básicos de eletricidade. Quando você for trabalhar com predial, com industrial ou sistema elétrico de potência, seja na instalação, no projeto ou manutenção, você é obrigado a conhecer os conceitos básicos da eletricidade, tanto da eletrostática quanto da eletrodinâmica. Por isso é muito importante essa primeira aula, esses momentos iniciais da eletricidade geral. Nós temos a eletrostática e a eletrodinâmica, que são as partes da eletricidade. A eletrostática ela se dedica a estudar as cargas elétricas em repouso, ou seja, paradas. A eletrodinâmica se dedica a estudar as cargas elétricas em movimento, como nós temos na maioria das vezes os circuitos elétricos. A eletricidade, a gente consegue encontrar bastante o fenômeno da atração e repulsão. Então, existe essa regra que acontece tanto nos ímãs quanto nas cargas elétricas, que é a lei da atração e repulsão, que é baseada basicamente nessas duas regras. As cargas opostas se atraem e as cargas iguais se repelem. Mas que cargas são essas? Nós temos dois tipos de cargas. Nós temos os prótons, que são as cargas positivas, e temos os elétrons, que são as cargas negativas. Então, se você encostar um próton em um elétron, a tendência é deles se juntarem. Se você tentar unir dois prótons, que são duas cargas positivas, a tendência deles é se repelirem, um empurrar o outro para longe. E com elétrons, da mesma forma, se você tentar encostar um no outro, eles vão se repelir, não vão se unir. Tá ok? Mas como que ocorre essa atração e repulsão entre prótons e elétrons? Se você prestar bastante atenção na figura no centro do slide da apresentação, você vai entender. Nos prótons, o campo magnético ele sai do centro para as extremidades. Já no elétron é o contrário. O campo ele sai da extremidade e vem até o centro. Se você aproximar um próton de um elétron, a tendência é esse campo se unir e criar força para juntar essas cargas que têm sinais opostos. Se você unir duas cargas dos mesmos sinais, ou seja, dois prótons ou dois elétrons, como eles têm o mesmo sentido, um vai ficar empurrando o outro, você nunca vai conseguir unir os dois. Então nós sabemos que toda matéria ela tem a sua carga elétrica neutra. Então isso é uma condição que pode ser alterada, mas para isso ser alterada nós temos que executar um processo que a gente conhece como eletrização. Então o processo de eletrização ele é nada mais nada menos do que o corpo ou o material ganhar ou perder elétrons. Então se você ganhar os elétrons, esse corpo vai ficar mais negativamente carregado. Se perder elétrons, ele ficará mais positivamente carregado ou menos negativamente carregado. Existem basicamente três formas de realizar a eletrização, que é a eletrização por atrito, por contato e por indução. E a eletrização por atrito é nada mais nada menos do que realizar o movimento de um material com a superfície encostada em outro tipo de material. Através desse processo é realizada a troca de elétrons de forma que um material cede e o outro material recebe. É muito comum acontecer isso quando se esfrega um vidro numa lã. A lã pega as cargas negativas e o vidro fica mais carregado positivamente. A eletrização por contato é necessário que os dois materiais no qual vai ser feita a eletrização sejam materiais condutores. Então, um material que está eletrizado, quando ele for encostado no outro material que não está eletrizado, o material que está eletrizado vai ceder cargas elétricas negativas para o outro material até que os dois tenham a mesma energia potencial ou a mesma carga negativa. A eletrização por indução é feita apenas aproximando um material que tem potencial, ou seja, tem carga negativa, de um material que não tem essa carga negativa. Então, quando é feita a aproximação de um material e o outro, os dois trocam cargas. Esse processo é muito comum na maioria dos componentes elétricos utilizados hoje em dia. A maioria deles trabalham por indução.
E a gente sabe que os motores elétricos, transformadores, reatores, todos eles se baseiam nesse princípio de funcionamento. A troca de cargas elétricas de um material e outro apenas com aproximação, sem que os dois entrem em contato. Aqui um exemplo muito comum é o pente atraindo pedaços pequenos de papel. Então o pente ele é eletrizado por atrito quando você está penteando seu cabelo. Então se você pegar o pente segundos após fazer o uso no cabelo, esse pente ele vai estar eletrizado, porque o cabelo vai transferir cargas para o pente, e se você encostar ele em materiais pequenos, como por exemplo o papel, ele tem a capacidade de atrair, porque as cargas que estão no papel são diferentes das cargas que estão no seu pente. Então essas cargas, como elas são opostas, o que vai acontecer é a atração. E aqui nós falamos a respeito da corrente elétrica, e nós sabemos que a corrente elétrica é um movimento ordenado das partículas portadoras de carga dentro de um material condutor. A corrente elétrica ela é representada pela letra I, e a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. O símbolo literal para representar a unidade de medida da corrente elétrica é a letra A maiúscula, ok? Aqui nós temos um pequeno desenho funcional representando o circuito elétrico com uma lâmpada. Então, a lâmpada está acesa porque o interruptor que faz o seccionamento da corrente elétrica se encontra fechado nesse momento. E quando ele se encontra fechado, ele permite a passagem das cargas elétricas da fonte de energia, que nesse caso é uma pilha, a passar de um polo para o outro e circulando aqui sobre a lâmpada. A lâmpada realiza a conversão da corrente elétrica em energia luminosa, e a partir do momento que for seccionada a passagem da corrente elétrica com a abertura do interruptor, a lâmpada irá parar de acender. Lembrando que a corrente elétrica é a circulação das cargas elétricas no material do condutor. Mas se a gente sabe que a corrente elétrica é a circulação de elétrons, ou seja, cargas negativas em um material condutor, a gente precisa ter uma força para empurrar esses elétrons. E aí é que entra o que a gente conhece como tensão elétrica. Então a tensão elétrica também é conhecida como diferença de potencial, e é a força que vai empurrar as cargas elétricas a se movimentarem dentro do material condutor. Se você tem tensão, você pode ter uma circulação de corrente elétrica. Se você não tem tensão, você não pode ter uma circulação de carga elétrica, porque você vai ter ausência de força para realizar esse movimento das cargas. A tensão é representada por duas letras principalmente, com destaque para a letra V, que é a mais utilizada, e a unidade de medida é o volt. A gente usa a simbologia literal, o V, para acompanhar aí os valores que representam a tensão elétrica. Nós sabemos que corrente elétrica é a circulação dos elétrons em um material condutor, mas para mim ter essa circulação de elétrons em um material condutor, eu preciso ter uma força para empurrar os elétrons. E essa força que empurra os elétrons no material condutor a gente conhece como tensão elétrica. Mas nós temos uma outra grandeza elétrica que a gente conhece como resistência. Então, se a corrente é a circulação de elétrons, a tensão é a força que empurra os elétrons, o que será a resistência? A resistência é a capacidade que o corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Então ele tenta fazer o contrário do que a tensão faz. A tensão está o tempo todo empurrando os elétrons no material condutor. Já a resistência está fazendo o processo contrário. Ele tenta frear, tenta bloquear a passagem da corrente elétrica, ou até mesmo limitar certa quantidade. A resistência é representada pela letra R, e a unidade de medida é o ohm. E muitos até brincam com a simbologia literal, falam que parece a ferradura de cavalo. Fica fácil até de lembrar quando você precisar descrever os valores de resistência. Nós temos mais uma grandeza elétrica para falar, que é a potência. Então a gente sabe que a tensão elétrica é a força que vai empurrar os elétrons no material condutor. Se eu tenho uma força para empurrar os elétrons no material condutor, eu vou ter o que a gente conhece como corrente elétrica, que é a circulação dos elétrons no material condutor. A resistência tenta fazer o contrário do que a tensão faz. A tensão tenta empurrar. A resistência tenta impedir a passagem dos elétrons no material condutor. E aí nós temos um outro elemento que é a potência. A potência é nada mais, nada menos do que os efeitos que a gente consegue utilizar da eletricidade. A gente tem vários. A gente tem o efeito térmico, a gente tem o efeito luminoso, a gente tem o efeito mecânico, a gente tem vários efeitos. Então todos os efeitos que você é capaz de utilizar da energia elétrica, isso é conhecido como potência. A potência ela é representada pela letra P,
e a unidade de medida é o watt. Lembrando que mais para frente vocês vão conhecer outros tipos de potência, mas em circuito de corrente contínua ou na corrente alternada, quando você fala de efeito de eletricidade, sempre a gente vai ter a potência que a gente conhece como potência ativa, que é representada pela letra P e tem a unidade de medida o watt. O símbolo literal para acompanhar os valores de potência é o W. Em relação ao sentido da corrente, existem duas teorias a respeito. Existe a teoria do sentido convencional e existe a teoria do sentido real. Então, o que é a teoria do sentido convencional? Se perguntar para você, a corrente elétrica sai do polo positivo e vai para o negativo, ou sai do polo negativo e vai para o positivo? O que acontece quando você tem um circuito elétrico com uma pilha ou uma bateria de corrente contínua, por exemplo? O que acontece, na verdade, é o seguinte. Antigamente, os estudiosos criaram a teoria do sentido convencional. Então, os caras começaram a estudar os circuitos elétricos e determinaram que a corrente elétrica saía do polo positivo e chegava no polo negativo. Então, os estudos dos circuitos elétricos foram feitos todos dessa forma. Bacana, era aceitável, até mesmo porque isso não interferia no funcionamento do circuito. Mas, alguns anos depois, quando a tecnologia foi evoluindo, eles descobriram que, na verdade, o que acontecia não era isso. Eles descobriram que a corrente ela não saía do polo positivo e chegava no polo negativo do circuito. O que acontecia era o processo contrário. E aí criou-se o que a gente conhece hoje como o sentido eletrônico ou sentido real da corrente elétrica, que é o que acontece na prática. O elétron ele sai do polo negativo da bateria e circula para o polo positivo. Mas como já tinha sido utilizado muito tempo a teoria do sentido convencional, então deixou-se essas duas formas. Então hoje a gente conhece o sentido convencional, que é a saída do polo positivo e chega no polo negativo. Então a maioria dos circuitos elétricos são analisados dessa forma, com a circulação do polo positivo para o negativo. Mas na prática nós sabemos que o que acontece é o processo contrário. É a circulação da corrente elétrica do polo negativo para o polo positivo. Então nós falamos aí a respeito dos conceitos básicos de eletrostática e eletrodinâmica. Comentamos a respeito da lei da atração e repulsão, que as cargas iguais se repelem, as cargas diferentes se atraem. Falamos a respeito do processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. Falamos também a respeito da circulação de corrente elétrica nos circuitos, que aborda as principais grandezas, que é a corrente elétrica, que é a circulação de elétrons em um material condutor. Mas para você ter a circulação de elétrons em um material condutor, você precisa ter uma força para empurrar os elétrons. E essa força é a nossa tensão elétrica. Então a tensão é a força que impulsiona os elétrons em um material condutor. E a resistência ela tenta fazer o processo contrário do que a tensão faz, que é impedir a passagem da corrente elétrica. E nós sabemos que a potência elétrica são os efeitos gerados pela eletricidade, a gente tem vários. Nós temos os efeitos térmicos, luminoso, mecânico. E além disso, nós falamos também a respeito do sentido convencional e o sentido real da corrente elétrica. Então, o sentido convencional prega que a corrente elétrica sai do polo positivo e chega no polo negativo. Mas sabemos que o que acontece na prática é o sentido real, que é a circulação da corrente elétrica do polo negativo para o polo positivo. Então encerro aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado desse material. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acompanhe sempre os nossos vídeos, que nós estaremos postando outros vídeos a respeito desse mesmo assunto. Então fica aqui meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.